Boa tarde a todos. É uma grata satisfação estar aqui novamente em mais um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Já caminhando para o final, pois já estamos no capítulo 26 do nosso Evangelho. E hoje nós vamos estudar, falar um pouco sobre mediunidade gratuita, que é o último item desse capítulo 26. Já foi visto aqui no estudo passado, o dom de curar, as preces pagas, inclusive os 3 últimos capítulos do nosso Evangelho. Kardec fala sobre a prece, sobre a importância de orar, que é um tema que é muito importante para nós espíritas. Mas antes de iniciarmos propriamente dito o nosso estudo dessa tarde, como em todas as atividades doutrinárias da casa, vamos fazer uma oração. Vamos fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com o Mestre Jesus, com a espiritualidade maior, que tão amorosamente coordena os trabalhos da nossa casa no plano espiritual, que possamos ter um estudo produtivo, que possamos ser intuídos, para que nossas palavras possam tocar os corações que estão aqui presentes ou que no futuro estejam nos escutando, que possam consolar, possam esclarecer, possam levar ao aprendizado de mais um momento de estudo à nossa casa. E quem assim o desejar pode colocar um copo de água para fluidificar, pode pegar o seu evangelho para que nós possamos ter um momento de comunhão, um momento de sintonia com o alto. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar mediunidade gratuita, como já falei aqui. Este tópico está no capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Mais particularmente, no capítulo 26, Kardec começa com a passagem que está em Mateus, que é chamada Missão dos 12, onde Jesus ele dá orientações específicas para os apóstolos, para os seus discípulos, aqueles 12 mais chegados. E ele diz em Mateus 10:8, restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Já foi estudado isso no domingo passado, então eu não vou entrar nas minúcias que traz essa passagem, no significado de cada coisa aqui, porque já foi bem explanado, mas aqui a gente já pode trazer um pouco para o nosso tema, porque se vocês forem analisar a miúde, Jesus traz aqui já alguns tipos de mediunidade, a mediunidade de cura, né? Ele traz aqui algumas coisas que estão relacionadas com o que a gente vai discutir hoje. E aqui, né, nessa passagem de Mateus, como Jesus ele fala para os 12, então ele fala para os discípulos, Emmanuel ele traz muito bem em alguns dos seus textos a diferença entre discípulos e multidão. Multidão é aquela que está ali ouvindo, mas os discípulos não, eles estão ouvindo e eles já tomaram a decisão de seguir os ensinamentos do Cristo. Então, nós já estamos nesse caminho dos discípulos, de tentar, pelo menos, seguir esses ensinamentos de Jesus. E como aqui é um estudo, e a gente vai trazer aqui a palavra médium, mediunidade, acho que vale a pena esclarecer, principalmente para quem está começando agora na doutrina, não está muito ainda afeito a esses termos. A palavra médium foi um neologismo, ou seja, foi uma palavra criada especialmente por Kardec, que significa um intermediário. Médio seria o que está no meio, o intérprete entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Porque a mediunidade desde sempre existiu, se fosse com os oráculos, com as pitonisas, os próprios profetas eram médiuns ostensivos, por assim dizer, e Kardec define no livro dos médiuns, ele traz o conceito de médium, né? Como no item 159, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium.
essa faculdade que é inerente ao homem não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, ou seja, todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Quem nunca teve uma intuição, quem nunca teve um sonho premonitório e acordou e aquilo de fato aconteceu, teve aquele sonho com aquele ente querido que já partiu e foi um sonho tão real, ou abriu a página de um livro e recebeu uma resposta que estava procurando. Nós estamos sempre em contato com a espiritualidade. E os nossos pensamentos é que dirigem se nós estaremos em contato com a espiritualidade superior ou a espiritualidade inferior. Porque os nossos pensamentos estão o tempo todo em contato com o mundo espiritual. Mas aqui, quando nós trouxermos médium, né, estaremos nos referindo a o médium que a gente chama ostensivo, né, aquele médium que ele consegue realmente trazer a escrita através da psicografia, ou a fala do mundo espiritual através da psicofonia, um médium de vidência, de audiência, ou ele, como Kardec traz aqui, é um médium de cura, ele tem aquela mediunidade de cura, de transformar, trazer o fluido espiritual para o processo de cura. Então, estaremos trazendo especificamente aqui esses médiuns. E o item 7 começa assim: os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, como Kardec, né, no começo, ele traz essa passagem da missão dos 12, ele já começa salientando essa questão da mediunidade de cura dos apóstolos, como a gente já viu aqui. Né? Igualmente, receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Então, aqui, Kardec já traz os principais objetivos da mediunidade com Jesus, que seria instruir, mostrar o caminho do bem e conduzir a fé raciocinada. E segue Kardec dizendo: não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns. Claro, porque o médium está trazendo a comunicação do espírito, não é da cabeça dele que ele está falando aqui. Visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então, o que ele traz ali não é dele. Ele apenas, ou seja, escutando ou vendo, ele traz a realidade. Mesmo que a mensagem, né, seja verdadeira, você não pode vender, o que diz Kardec aqui, porque aquilo ali não é o seu trabalho. Não é fruto do seu esforço pessoal. Não foi trazido, na verdade, por você. E segue Kardec dizendo: Deus quer que a luz chegue a todos. Né? Como vimos no capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, mas aonde? Em cima do velador, iluminando a todos que estão na casa. Né? Ele dá essa orientação justamente para os discípulos, ou seja, para aqueles que ouvem e tentam seguir ou seguem. Né? Mais uma vez aqui, em distinção com a multidão, porque nesse momento que Jesus fala isso aos discípulos, ele já proferiu as bem-aventuranças para a multidão, quando ele desce, quando ele está com aqueles mais próximos, é que ele fala essa parábola da candeia, que ele diz que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Né? Sim, como que a orientar sempre a seguir nesse caminho da autoiluminação. E segue Kardec dizendo no texto: Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal razão, porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. E se tem outros textos também Kardec traz, porque a mediunidade é extremamente democrática. Né? Não é por ser rico ou ser pobre que você é médium, por ser bom ou por não ser bom que você é médium, então por ter moral ou não ter moral que você é médium. Né?
A mediunidade, ela não escolhe, ela não define a quem ela vai, né? No caso, a pessoa que terá essa mediunidade. No item 8 segue Kardec. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto possessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva de espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder ao que se lhes pergunte, e sem se preocuparem com a verdade. Kardec aqui ele traz no livro dos Médiuns, no capítulo 25 das evocações, ele traz uma passagem interessante, quando ele pergunta sobre invocar os animais, né, se os espíritos dos animais responderiam. Ele cita um caso de união de pitacílgos que é encontrado no chão, com todos mortos, e eles invocam a mãe Pintacílga e ela responde o que aconteceu. E aí Kardec pergunta, né, aos espíritos o que aconteceu. E a resposta dos espíritos é interessantíssima, porque eles dizem para Kardec: evocai um rochedo e ele lhe responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos para tomarem a palavra de tudo. Destacando, então, que não faltam espíritos levianos para responder e se fazer passar por quem quer que seja. Porque, como o Chico sempre diz, o telefone ele toca de lá para cá. A partir do momento que eu estou vendendo a minha mediunidade, eu vou ficar à mercê de quem esteja disponível a responder. Então, sempre vão existir ao meu lado espíritos inferiores, espíritos levianos, principalmente se eu não estiver imbuída de uma boa intenção, a responder qualquer coisa que seja. E segue Kardec dizendo: quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Aqui, simpatia não é ser simpático ou antipático, aqui, simpatia é você ter uma vibração que você alcance aqueles espíritos superiores, uma seriedade, porque os espíritos superiores, eles vêm quando eles sentem uma sintonia, uma simpatia com o médium. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, um padrão vibratório 3 e quisesse me sintonizar com um espírito que tivesse um padrão vibratório 10. Na verdade, eu preciso me esforçar ali, né, para poder aumentar o meu padrão vibratório. A partir do momento que aquele espírito também vai se esforçar para reduzir o padrão vibratório dele, e então acontecerá a comunicação. Né? E como elevar esse padrão vibratório, como ter a simpatia dos bons espíritos? Kardec responde: ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, não tem segredo, porque aqui a gente traz muito, quando a gente fala mediunidade gratuita, a gente pensa muito na questão do dinheiro, né, de vender. Mas não existe só a questão do dinheiro. Às vezes eu posso querer dar uma comunicação com outros interesses, seja de assumir uma posição de status ali naquele grupo, ou assumir um cargo, uma coordenação, a dirigência no centro, ou prestar um favor a uma pessoa que pode me dar algum retorno, seja satisfazendo o meu ego, me elogiando. Então, não é apenas a questão do dinheiro. Mas aqui Kardec é bem taxativo. Ele fala que a primeira condição para você realmente ter esse contato com os espíritos superiores é o mais absoluto. Absoluto é 100%. Desinteresse moral e material. Né? Não é só o material. Não cobro, mas não. E as outras, entre aspas,
cobranças. Também Kardec cita aqui. E no item 9 seguimos. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente identificada para logo com os ledores da boa sorte, né, aqueles cartomantes, né, videntes, como também porque um obstáculo isso se opõe. A isso se opõe. Aqui Kardec vai trazer uma questão muito importante que nós também temos lá no livro dos médiuns, no capítulo 17, que é a perda ou suspensão da mediunidade. Nós estudamos no livro dos médiuns que pode acontecer em vários momentos da vida do médium a suspensão da mediunidade, não definitiva, mas transitória, quando ele se desvia do caminho do bem, ele passa por alguma obsessão, quando ele está doente, em casos de gravidez, de idade avançada. Então, por isso, segue Kardec dizendo, é que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, ou seja, ela pode estar com você e pode não estar, fugidia e imutável. Inclusive, o tipo de mediunidade ao longo da vida do médium também pode sofrer transformações. Pode passar por uma fase de psicofonia, depois ele pode fazer psicografias. Então, não necessariamente ele começa com um tipo de mediunidade, ele até o final da sua vida segue com o mesmo tipo de mediunidade. Ele coloca aqui, com cuja perenidade, ou seja, permanência, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador, aquele médico que está tentando explorar de alguma forma, né, material, qualquer interesse, a mediunidade, uma fonte absolutamente incerta de receitas, porque ora ele pode ter, ora ele pode não ter, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Então, aqui ele coloca, né, e ele segue comparando, né, a mediunidade de outros tipos de trabalho. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Então, sem os bons espíritos, não existe mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula, porque eu posso continuar tendo, né, o meu aparelho todo preparado para o seu médium, mas o exercício está anulado. Daí vem que não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Então, o médium ele não pode marcar. Ora, naquela hora eu vou receber a comunicação do seu ente querido e passar essa comunicação para você em tal dia e tal hora. Isso não é possível. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, segue Kardec, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição, que motivou a proibição de Moisés, destacando aqui na época do Velho Testamento, quando Moisés proíbe, né, que haja comunicação com os mortos. Por quê? Porque aquilo tinha virado uma coisa banal. Para qualquer coisa se questionava os mortos. Se eu vou casar, se eu não vou casar, eu vendo essa terra, eu não vendo essa terra. Então, isso é uma coisa também que, se você for olhar para o outro lado, ninguém proíbe o que não existe. Né? Eu não posso proibir imputar uma multa a uma pessoa que dirige a 500 km por hora, porque não existe, não há a possibilidade de alguém dirigir a 500 km por hora. Então, se eu estou proibindo, é porque a coisa é real. Então, se ele proibiu essa comunicação à época do Antigo Testamento, é porque realmente essa comunicação já existia desde aquela época. E o que ele proíbe é justamente essa frivolidade com que se davam
esse intercurso com o mundo espiritual naquela época, por falta de maturidade dos povos daquela época. E segue Kardec, o moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Ele coloca, veja-se o livro dos médios, segunda parte, capítulo 28. Aqui Kardec fala, nesse capítulo 28, dos médios interesseiros e das fraudes espíritas, destacando que, em resumo, a faculdade mediúnica é concedida pela prática do bem, e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os espíritos bons a combatem. Não se pode supor que queiram ajudá-la. Isso é tão racional que seria inútil insistir a respeito. E no item 10, Kardec continua. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Aqui no sentido religiosamente, no sentido de seriamente. Como, por exemplo, quando eu digo eu vou religiosamente sempre no mesmo horário para o meu trabalho, ou seja, eu vou rigorosamente naquele horário. Não, aqui não, obviamente não é no sentido de religião, mas no sentido de uma coisa que é feita com seriedade sempre daquela mesma forma. E ao final ele destaca em especial, ele dá uma ênfase à mediunidade curadora. E se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. É a mais, como quem diz assim, essa é a mais fácil de você cair, né? A mais fácil de você se seduzir, porque ela inspira não só a questão do dinheiro, mas a questão do poder sobre o outro, da saúde do outro. A saúde é uma coisa que nos é muito cara, então ela alimenta muito o ego do médium. Então ele faz uma parte especial para a questão da mediunidade curadora. E ele compara: o médico dá fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço, porque aqui o magnetizador ele trabalha de fluido, seu próprio fluido, para doando aquele fluido curar. É diferente do médium de cura, porque o médium de cura ele não usa do seu próprio fluido, ele usa do fluido dos espíritos do mundo espiritual para então proceder à cura. Por isso que ele faz essa distinção entre o magnetizador e o médium de cura. Aqui ele segue explicando. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vender, porque aquele fluido não é dele, não é ele, na verdade, que está realizando aquela cura. São os bons espíritos. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece de que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. E eu trouxe um trechinho aqui de Joana, que é um livro chamado Luz nas Trevas, e o título do livro é Responsabilidade Espiritual. E eu achei que tinha muito a ver com o que a gente conversou hoje. E Joana diz: fascinado pela possibilidade de um mundo melhor e por uma sociedade justa e próspera, encontras no Espiritismo campo vasto a joeirar, ou seja, a trabalhar, a fim de o preparar para cimentar o amor. Assumes compromissos com entusiasmo, dedica-te por algum tempo e depois experimentas tédio ou desencanto. Por que será? Interrogas. Por falta de motivação, de afeto, necessário se torna que te mantenhas entusiasmado em tudo que fazes. Coloca um toque de alegria nas tuas atividades, reflexiona no significado de tuas ações. Não permitas que o automatismo te conduza ao trabalho que te induzirá à inércia ou à indiferença.
pelo que realizas. O teu próximo precisa de ti, reencarnado ou não. Ele conta contigo, com a tua solidariedade, a tua assistência fraternal. Ama-o conscientemente, o que fará um grande bem. Atividades espirituais multiplicam-se à espera de dedicação. Reuniões mediúnicas sérias exigem participantes conscientes e responsáveis para a sua execução. Aguardam responsabilidade, consciência de dever. E, enfim, ela encerra dizendo: hoje ele, Jesus, te chama para que prossigas auxiliando o teu próximo e confia em ti. E assim encerramos o nosso estudo de hoje. Espero que possa ter trazido contribuição, esclarecimento para quem está assistindo agora, para quem vai assistir mais tarde. E vamos encerrar o nosso estudo com oração. Mais uma vez, vamos fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com o Mestre Jesus, com a espiritualidade maior. Vamos, nesse momento, vibrar por todos aqueles que estão no nosso lar, nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que convivem conosco, que nos são caras. Vamos vibrar pelos trabalhadores do GPEC, essa tarde em especial pelos médiuns ostensivos, para que Deus sempre os ilumine, os fortaleça, os protejam na sua missão tão nobre, tão bonita. Vamos pedir por todos os trabalhadores do GPEC, toda a direção da casa. Vamos pedir pelas pessoas do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Que possamos ter uma semana tranquila, uma semana abençoada, e no próximo domingo possamos estar aqui mais uma vez reunidos. Muita paz.